Boa tarde, então, minha gente. Nós vimos na aula passada que existe um novo regime agora de contratação, que é o regime diferenciado. Nós, o que vimos até a aula anterior, era regido pela Lei 866/93 e pela Lei no Estado do Paraná 15.608 de 2007. Vocês devem estar lembrados que nós vimos foi criado em função das Olimpíadas, das Paralimpíadas, da Copa das Confederações e da Copa do Mundo, da FIFA, foi criado um regime diferenciado. E esse regime diferenciado, nós vimos, ele foi se estendeu também para o que nos interessa, obras do SUS, obras penitenciárias, vocês devem estar lembrados, obras para educação, né? Então, se estendeu para outro tipo de contratação, além daquelas temporárias, como, por exemplo, da Copa e das Olimpíadas. Daí nós vimos algumas poucas características e nós vimos iniciar agora os princípios que regem e as diretrizes aplicáveis. Quando nós estudamos a 866, 15.608, tudo que nós estudamos até hoje, nós vimos já alguns princípios. E agora veremos os princípios que comunicam esse tipo de contratação pelo regime diferenciado. Beleza? Então é o que nós veremos agora. Os princípios e diretrizes aplicáveis ao regime diferenciado de contratações. São aplicáveis ao regime diferenciado as seguintes diretrizes, as quais se diferenciam dos princípios que proporcionam maior densidade normativa. Então, padronização do objeto da contratação é um princípio, é uma diretriz. Padronização do objeto da contratação relativamente às especificações técnicas e de desempenho, incluindo, quando for o caso, a condição de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas. Então, como princípio, essa padronização do objeto da contratação. Com relação à especificação técnica, desempenho. Quando nós vamos trabalhar com o regime diferenciado de contratação, nós vamos trabalhar com padronização do objeto. Beleza? Então, a outra diretriz é a padronização dos instrumentos convocatórios e minutos de contratos. Também, quando nós formos falar regime diferenciado de contratação, nós vamos padronizar também os instrumentos convocatórios e minutos de contrato. O que nós, particularmente, do Estado do Paraná, já fazemos quando tratamos de obras. Né? Nós sabemos aqui, quem trabalha já no Estado quem está no Estado do Paraná, que nós, para contratar as obras, já temos, por exemplo, instrumentos convocatórios, isto é, editais já padronizados. Né? Já padronizados. E as minutos de contrato também, que fazem parte como anexo digital. Isso já me parece que essa visão que nós tínhamos, o legislador hoje trouxe para o regime diferenciado de contratação. Eu pulei aqui, só um momentinho. Busca da maior vantagem para a administração, considerando custos e benefícios, diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive relativos à manutenção, desfazimento de bens e resíduos, índice de depreciação econômica e outros fatores de igual relevância. O regime de diferença de contratação não visa só o menor preço. Além do menor preço, ele vê outros benefícios, outros custos e benefícios. Né? Nós vamos ver daqui a pouco de que maneira que se trata isso. Né? Esses benefícios diretos e indiretos. Né? Quais benefícios econômicos, benefícios sociais, benefícios ambientais. Né? Coisas que quando eu iniciei, na primeira aula que eu falei para vocês, eu já vinha defendendo isso e venho defendendo um trabalho que eu vou publicar a qualquer momento, aí, que vocês poderão ver publicado, que é exatamente quando a gente contrata uma obra pública, a gente tem que contratar em função de alguns critérios. Tá? Esses critérios para o regime de contratação estão ali explícitos na lei, tá? Que são de natureza econômica, social e ambiental. Qual que vai dar menos manutenção? Qual que vai gerar menos resíduos? Na hora do seu desfazimento, na demolição, qual vai depreciar menos economicamente, e outros fatores assim, de igual relevância. Né? Então, no regime de diferenciado de contratação, ele leva em função também esses condicionantes, essas diretrizes. Condições de aquisição e de pagamento compatíveis com as do setor privado, inclusive medida de pagamento de remuneração variável conforme o desempenho. Daqui a pouco nós vamos ver o que é remuneração variável conforme o desempenho, mas
O que a Lei 866 não trouxe, nem a nossa 15608 do Paraná, é a possibilidade, e a RDC traz, gente, é a possibilidade de você, de uma empresa que desenvolve o seu trabalho com algum diferencial que proporcione maiores benefícios para a administração, ela poderá ser premiada, vamos dizer assim, por isso, né? Ela poderá ter uma remuneração em função disso. Depois nós vamos observar bem em que casos isso acontece, tá, minha gente? Utilização sempre que for possível de mão de obra, materiais e tecnologias e matérias-primas existentes no local de execução. O que é isso? Nada mais é do que um critério social, socioeconômico, inclusive, da região, né, econômico em função da região. Você poder gerar emprego e renda no local onde está sendo executada, por exemplo, a obra. Você poder gerar, comprar matérias-primas ali, usar tecnologias locais. Isso são critérios que nós, lá naqueles trabalhos, já chamávamos de critérios sociais. Nos parece que a RDC, nesse sentido, trouxe esses critérios para dentro da própria lei, sem maiores interpretações jurídicas. Parcelamento do objeto, visando a ampla participação de licitantes sem perda de economia de escala, né? Isso é muito assemelhado do que já vinha, então, sendo feito na 866, no sentido de parcelar o objeto para mais empresas participar. Também é um critério social. Também empresas pequenas podem participar de licitações, né? Que talvez não tenham um grande capital, mas têm condições de fazer uma parcela daquela obra. Há também, de acordo com o princípio constitucional da economicidade, uma maior preocupação no sentido de que a aferição da vantagem para a administração seja apurada não somente pelo imediato conteúdo econômico da proposta inicial, mas também por diversos outros fatores de cunho econômico verificáveis no decorrer da execução contratual ou quando na utilização dos bens adquiridos. Na hora de nós julgar uma proposta, não vamos dizer apenas o menor preço. Aquela que também traga outros benefícios econômicos depois para a administração, né? Utilizando os bens, ele possa trazer também um valor econômico na hora da manutenção, de forma que a sua utilização seja mais econômica para a administração. Isso também traz, coisa que a 866 não chegou a trazer, né? Assim, desde que aferíveis de forma objetiva e previstos previamente no digital, podem, dentre outros fatores, ser considerados no julgamento das propostas custo de manutenção, custo de fazimento dos bens resíduos e índice de depreciação econômica. Aí vai a arte de fazer o digital, né, gente? Aí vai a arte de fazer o digital, aí vai o trabalho, mas não apenas jurídico, mas um trabalho técnico dos engenheiros e arquitetos, dos tecnólogos, de quem estiver trabalhando na licitação, de perceber como que como é que vamos fazer a avaliação da proposta, levando em conta também, não apenas o menor preço, de quem ofereceu o menor preço, mas aquele que o menor preço também, além de trazer o menor preço na proposta, ainda nos dá um custo de manutenção menor. Um custo para desfazimento daquele bem, para desfazimento, para tratamento daquele resíduo seja menor, a disposição daquele resíduo, tratamento seja um custo menor. E ainda o índice de depreciação econômica, aquele material, aquele equipamento, aquela obra, tem uma depreciação menor. Vai aí da gente saber com arte fazer um edital que possibilite isso. Coisa que na 866 não era possível fazer, minha gente. Então, olha essa diferença, essa diretriz tais. Foi também previsto estabelecer preferência pelo parcelamento de obras e serviços com o intuito de ampliar a competitividade do certame. Já falamos sobre isso, né? Que a questão do parcelamento, que é isso semelhante a 8666, que já vinha, e a jurisprudência vinha fartamente falando sobre isso. O procedimento de licitação deverá ser preferencialmente eletrônico e observar as seguintes fases principais. Preferencialmente eletrônico, gente. Inclusive obras. Né? Então, preferencialmente eletrônico. Se discutia muito quando foi estabelecido o pregão, porque vocês vão ver que o regime diferenciado de contratação herdou muitas coisas do procedimento do pregão. Tá? Discutia-se muito a impossibilidade de fazer obras por pregão. Eu já no meu primeiro trabalho, daquela obra pela editora Fórum, licitações e contratos de obras e serviços de engenharia, eu já defendia a possibilidade de fazer, já em 2010 isso, já defendia a possibilidade, porém muito antes da lei, de fazer por pregão obras. Agora, quando se faz a licitação preferencialmente por eletrônica, já traz também ensinamentos que o pregão trouxe para a administração pública brasileira. Tá? Então, só fazendo esse parênteses, né? As fases são as seguintes: preparatória, publicação, apresentação das propostas ou lances. Opa! Aí tem uma coisa nova também, gente.
Antes vem a apresentação das propostas, ou dos lances. Tá? Depois é julgado as propostas, depois que vem a habilitação. Isso para 8666 é uma novidade. A lei do pregão já previa isso. Primeiro você julga as propostas. E depois que vai ver a questão da habilitação. Tá? Se a empresa que venceu deu a menor proposta, ela está habilitada. Se a empresa que tiver a menor proposta tiver habilitada, a melhor proposta tiver habilitada, assina-se o contrato. Tá? Adjudique-se o objeto. Mas, tá, na 866 não. Antes era habilitação, daí habilitava todo mundo, aí todo mundo ia ver a questão, depois que íamos ver a proposta de todos. Aí havia muito atrito, muito recurso de uma empresa contra outra. Assim, isso mudou. O pregão já é assim. Essa aí é a experiência do pregão. E por sorte nossa, aqui no estado do Paraná, a Lei 15.608 do Paraná também já é assim. A Lei 15.608 para qualquer licitação, gente. Antes você julga as propostas. E depois que você julga, que você verifica a habilitação da empresa. Tá? Eu não vou entrar em detalhe como é que é um procedimento ou outro, mas as fases são diferentes das fases da 8666. Tá? Beleza? Então, a apresentação das propostas ou lances. Há a possibilidade, então, de adoção de modos de disputa aberto ou fechado, ou combinado. Outra coisa diferente que a 8666 não tinha isso. E aqui em 608, o disputa é sempre fechado. Quem trazia a proposta, né? Nunca aberto. Tá? Na nossa 866. Aqui a disputa vai ser aberto, fechado ou combinado. Ou ter os dois, ou aberto e fechado. Já vamos ver como é que isso acontece. O modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão suas ofertas por meio de lances públicos sucessivos, como é o pregão, crescentes ou decrescentes, conforme o critério de julgamento adotado, se é maior desconto ou menor preço. Então, disputa aberto é o que nós estamos acostumados a ver, né, do pregão. Apresenta os lances, tal, até que aquele que apresenta o melhor lance ganha. O modo de disputa fechado, gente, as propostas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a data e horas designadas para que sejam julgadas. Como é hoje, por exemplo, as nossas concorrências, nossos tomada de preços, os nossos convites, vem o envelope fechado e aberto na hora, tá? Não é por lance, né? Não é por lance aberto como é o pregão. Então, na RDC, é possível tanto o aberto como o fechado. Como é possível, nós vamos ver aqui, conjugar os dois. É possível conjugar os dois. Como é que se pode ser, o decreto regulamentou esse procedimento, né? Quando combina as duas formas. Existem duas maneiras, minha gente. Se inicia-se a disputa fechada, tá? E depois vai para aberto, e a outra inicia-se aberta e depois vai para fechada. Da seguinte maneira: iniciando-se pelo modo de disputa fechado, com a classificação para a etapa subsequente das 3 melhores propostas e o início da disputa aberta com a apresentação de lances sucessivos. Então, inicia fechado, cada um apresenta seu envelope. Tá? Lá tem 10 empresas. Pega os 3 melhores preços e esses começarão a dar lances, diminuir seu valor, por exemplo, dar um maior desconto até que seja um preço menor para o Estado. Então, você parte do fechado e depois vai para o aberto. Tá? Depois vai para o aberto. Essa é uma maneira interessante, porque assim você consegue ainda, naquela disputa, quando os preços ficam muito próximos, você consegue baixar mais e dar um maior ganho econômico para a administração. Agora, da outra maneira, gente, iniciando pelo modo de disputa aberto, quando os licitantes que apresentarem as 3 melhores propostas oferecerão propostas finais fechado. Então, começa aberto, aí no final ficam as 3 melhores propostas, tá? Aí, o que você faz? Se diz, olha, marca uma determinada data, horário, para eles trazerem um novo envelope, que é a sua proposta final. Quer dizer, aquele que está em terceiro lugar, por exemplo, ou segundo lugar, pode dar uma proposta de tal forma que acabe vencendo a licitação. Beleza? Em princípio, não se pode afirmar qual modo de disputa é mais eficiente para ampliar a competitividade do certame. Ainda isso está se vivendo ainda, né? A experiência da apresentação de lances do modo de disputa aberto vem apresentando bons resultados da modalidade de pregão, como sabemos, né? No sentido de serem propiciadas ofertas mais vantajosas para a administração. Assim, é positiva a possibilidade do gestor adotar esse procedimento, podendo combiná-lo ou não com a apresentação de propostas fechadas.
A lei permite a apresentação de lances intermediários, assim definido. Isso também é novo. Lance intermediário é novo. Tá? É o lance entre as propostas que estão perdendo e as propostas vencedoras. Tá? É um lance intermediário que trouxe. Mas é interessante isso. Como é que acontece isso? Os lances devem ser assim definidos. Iguais ou inferiores ao maior já ofertado, tá? Mas superiores ao último lance dados pelo próprio licitante. Certo? Iguais ou inferiores. Uma empresa deu preço de 1 milhão. Tá? A outra dá um pouquinho menor, ou o mesmo preço, mas a vencedora é 1 milhão. Mas é porque ela tenta se habilitar a ser o segundo lugar. Tá? Ela tenta ser o segundo lugar, por quê? Caso o primeiro seja desclassificado, ela é chamada para ver se também tem habilitação. Ser inabilitado, desculpe. Então, o primeiro ganha, vai na hora da habilitação, ele não tem. Como o outro deu um lance intermediário, tá? Ele acabou passando, terceiro passou a ser segundo lugar, por exemplo, ele acaba tendo a possibilidade de ele ser o contratado se ele tiver a sua habilitação, os documentos de habilitação tudo correto, tá? Ou, a outra maneira, iguais ou superiores ao menor desconto ofertado, mas inferiores ao último lance dado pelo próprio licitante. Mesma coisa, só com aqui a questão de desrespeito aqui a desconto, né? Quer dizer, ou menor preço ou maior desconto. Ou o cara quer dar um desconto um pouquinho menor do que o outro, mas para poder tentar ficar em segundo lugar. A possibilidade de lance intermediário permite aos licitantes disputarem determinada posição classificatória na expectativa de que os licitantes com melhores propostas não preenchem os requisitos da habilitação. É isso que eu falei para vocês. Né? A ideia é isso, eu quero ficar só em segundo lugar, porque numa dessa, o primeiro não é habilitado, eu sou chamado. Tá? Um preço superior ao que eu tinha pensado anteriormente, mas eu tenho um lance com um preço maior que eu já estava, porém menor que o primeiro lugar, por quê? Se ele for inabilitado, entro eu para poder ser contratado. A ideia é inibir o que se chama de efeito coelho, né? Verificar nos pregões, qual seja, que determinada empresa não apta a se habilitar ou que não tenha interesse na contratação, em conluio ou não com outro licitante, promova o prematuro fim da competição ao elaborar proposta inviável para os demais licitantes. É o coelho. É uma semelhança àquele coelho de corridas de longa distância, né? O cara põe alguém que vai ser inabilitado mesmo e, o cara se manda na frente, né? E depois ele não é habilitado e alguém inclui com ele, acaba sendo classificado, está em segundo. Mas o que faz? O que a RDC fez? Havendo coelho, o que faz? Dá a possibilidade de quem tem terceiro poder vencer o segundo. Daí, o conluio que poderia haver entre primeiro e anterior segundo, tá? Aqueles dois, esse conluio acaba. Porque o efeito coelho faz essa... É eliminado o efeito coelho, né? Critério de julgamento. Os critérios de julgamento, muitos são semelhantes, então, ao que nós estamos acostumados com a 866. Né? Vamos ver os critérios, vamos dar uma passadinha aí, né? Por exemplo, isso de acordo com as características do objeto de licitação, né? Primeiro critério, menor preço ou maior desconto. Os quais poderão considerar os custos indiretos, como falamos lá, né? Relacionados com as despesas de manutenção, utilização, de reposição, depreciação, impacto ambiental, dentre outros fatores para a definição do menor dispêndio. Então, o menor preço que nós estamos falando, o maior desconto. Isso já existe na lei 8666, inclusive o maior desconto na lei 15608 do Estado do Paraná, está explícito essa possibilidade. Então ele trouxe isso, porém, como já havíamos falado anteriormente, podemos considerar os custos indiretos. Tá? O maior desconto terá como referência o preço global fixado no instrumento convocatório, sendo o desconto estendido aos eventuais termos aditivos. Então, o maior desconto está com referência ao preço global. Né? Você tem o preço global, tá? Tem vários itens, cada um tem seu preço, e o preço total, global. Tá? O que a empresa tem que fazer uma proposta? Olha, sobre esse preço eu dou um desconto de tanto. Tá? A obra é de 4 milhões, eu dou 10% de desconto, então estou dando 400 mil de desconto. Tá? Sobre esse preço global. Tá? Daí, se eu tenho 10% de desconto, qualquer aditivo que for fazer, eu pego o valor da planilha, tá? Como eu havia falado, igualzinho, na aula passada até eu dei uma renovada nessa ideia, né? Como eu havia falado, então, eu pego o preço lá da época que foi licitado, né? Da planilha, e aplico sobre esse valor o BDI, que tinha sido estabelecido, e mais o desconto, nesse caso aqui, o 10%, que eu falei, dei como exemplo. Tá? É tranquilo de se fazer.
No caso de obras de serviços de engenharia, o percentual de desconto apresentado pelo licitante deverá incidir linearmente sobre os preços de todos os itens do orçamento, estimado constante no instrumento convocatório. Aí é aquilo que eu falei para vocês. Que o TCU, até o Tribunal de Contas da União, vinha julgando, vinha orientando para não se fazer por preço unitário, né? Desculpa, por desconto linear, tá? E nós já vínhamos, mesmo assim, no Estado do Paraná, fazendo por desconto linear, compreendendo que uma obra era homogênea e tal. Nós, uma interpretação da lei e numa interpretação da própria decisão do Tribunal de Contas da União, víamos a possibilidade de fazer um desconto linear. Hoje, gente, olha que beleza. Hoje, porque daí não dá para fazer jogo de planilha. Aí dificulta o jogo de planilha. Porque hoje é regra. A regra é fazer desconto linear, incidir linearmente. Significa o quê? Você tem lá vários itens numa planilha, gente. Vários itens. Tá? Se você der desconto de 10% no item, você vai dar desconto de 10% em todos os itens. Isso que é desconto linear. Tá? Então não dá para aquele joguinho, puta, eu vou aditar só aquele que tem mais, aditar aquele que está mais, eu vou ganhar mais, que a empresa vai ganhar mais, aquele com Lui, pode haver, né? Não, eu vou aditar tirando serviço, eu estou ganhando menos. O jogo de planilha daí não dá para fazer. Tá? Então isso que nós já vimos adotando, felizmente, no Estado do Paraná, por uma questão de lógica, uma interpretação também que beneficiava a todo mundo, e principalmente evitava qualquer possibilidade de corrupção no sentido do jogo de planilhas, essa hoje já não é mais preocupação de interpretação. Hoje é uma regra que basta uma simples leitura que nós vamos chegar a essa conclusão. Simples leitura da lei. Outra coisa é a melhor combinação técnica e preço, que já tínhamos também na Lei 866, né? Sendo permitida a atribuição de fatores de ponderação distintas para valorar as propostas técnicas e de preço, não devendo o percentual de ponderação mais relevante ser superior a 70%. O que diz o seguinte? Na 866 dizia assim, tem técnica e preço. Mas não dizia, a hora que, para vocês lembrar, eu dei para vocês, eu sei lá técnica e preço, expliquei para vocês, mas só lembrando, a gente faz uma ponderação. Tá? Olha, para mim vai valer X% o peso, X% a técnica e X% o preço. Quando eu achava que a técnica era muito importante, eu colocava um percentual interessante na técnica, porque a técnica é muito importante, é uma obra muito complexa, uma obra muito grande, muito valiosa. Por algum motivo, eu justificava e colocava na técnica o peso maior, né? Mas a lei não dizia, gente. A lei não dizia. Por que eu coloco... não limitava se era 70, 30, 60, 40, 50, 50 em técnica e preço. Tá? A 12.462, que é a lei do regime diferenciado de contratação, ela traz o seguinte, que no máximo pode ser 70 um deles. Se a técnica for 70, o preço é 30. Se a técnica for 60, o preço é 40. Se a técnica for 65, o preço é 35. Tá? E assim por diante. Ou ao contrário, certo? O que não pode ser a técnica 80 e o preço 20. Ou o preço 80 e a técnica 20. Quer dizer, nenhum dos outros pode superar 70. Tá? 70%. Quer dizer, você pode valorizar sim a técnica, você pode valorizar sim o preço, porém, não valorizar mais que 70%. Tá? Essa é a ideia. A ponderação hoje veio limitada. Porque o Tribunal de Contas entendia que o normal era 50-50. Se fosse fazer diferente, teria que justificar. Hoje, o que você pode fazer é 70-30, a lei já permite explicitamente, sempre, evidentemente, com justificativa. Nos autos, vai justificar, olha, estou ponderando 70, porque, no caso, se for o caso, a técnica é importante, por causa disso, e justifica nos autos e acabou. Tá? Achei interessante essa alteração da lei. Melhor técnica ou conteúdo artístico. É muito semelhante à questão do conteúdo artístico ao concurso, né, gente? Melhor técnica fixada ao orçamento por parte da administração serão consideradas exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas, apresentadas pelos licitantes com base em critérios objetivos previamente estabelecidos no instrumento convocatório. Tá? O que tiver, você escolhe só o que tiver melhor técnica, estabelece um preço, né? Quem tiver melhor técnica, se tiver melhor o conteúdo artístico, leva. Tá? Então a melhor técnica é um pouco diferente, é diferente da melhor técnica da 8666. A 866, mesmo a melhor técnica, tá? Ela leva em conta o preço. Tá? Você faz uma negociação, quem quiser lembrar, volta lá na aula que eu dei.
esses critérios aí, lá pela 866, mas lá você faz até uma negociação, quem deu a melhor técnica, se quer ver se o melhor técnico você consegue o menor preço, é assim estabelecido. Aqui não, aqui é direto, você já estabelece um preço e quem tiver o melhor técnico ou o melhor conteúdo artístico é que leva o contrato. A maior oferta a ser utilizada no caso de contratos que gerem receita para a administração pública. Quer dizer, você pega a proposta, qual a proposta que vai gerar a melhor receita? É essa proposta, é essa que vai ganhar. Aquela que vai gerar uma maior receita. Tá? Isso é nova, gente. Isso aí da 866 não tinha. É nova. E também o maior retorno econômico, a próxima também não tinha 8666. Essa pretende selecionar a proposta que proporcionar maior economia decorrente da execução do contrato para a administração pública e será utilizado exclusivamente para celebração de contratos de eficiência. Só para contrato de eficiência, por exemplo, você quer economizar energia num prédio, em determinados prédios, em edifícios públicos. Você pega a empresa que tiver, a empresa que proporcionar uma maior economia de energia, vai receber de acordo com a economia que prestar. É isso. Aquele contrato de eficiência, que ele vai ganhar de acordo com a sua eficiência. Tá? Logicamente, aqui nessas aulas nossas, não poderei. Aqui é só sobre o órgão, eu estou tentando dar uma noção geral de vocês, regime de de contratação, para depois a gente entrar com mais propriedade possível, com mais profundidade possível, especialmente contratação integrada. Mas eu estou querendo dar uma noção geral do regime diferenciado de contratação, que tem, por exemplo, outros critérios de julgamento. Tá? Quando a proposta do primeiro classificado estiver acima do orçamento estimado, a comissão de licitação poderá renegociar com o licitante em condições mais vantajosas. Tá? Nós vamos ver que o orçamento aqui, nós vamos ver a questão do orçamento sigiloso, né? Mas se alguém fizer uma proposta, como o orçamento é sigiloso, nós vamos ver daqui a pouquinho, o orçamento é sigiloso, alguém fizer uma proposta, a proposta estiver acima do orçamento, é possível que a comissão negocie, de tal forma que a proposta fique abaixo, a melhor proposta fique abaixo do orçamento. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado por permanecer acima do orçamento estimado. Então, negocia com o primeiro. Se esse primeiro não abaixado, não abaixar, não ficar abaixo do orçamento estimado, quer dizer, o preço máximo que a administração contrataria, daí você chama o segundo. Se não, chama o terceiro, até que um deles possa ficar abaixo. Tá? O orçamento efetuado pela administração para articulação do limite a ser aceito somente deverá ser divulgado após a adjudicação do objeto da licitação. Então, como esse orçamento, eu falei, é sigiloso, né? Então, o orçamento da administração ele só pode ser divulgado após que foi adjudicado o objeto. Tá? Mas já digo para vocês que o TCU já tem discutido de maneira diferente. Já tem trazido de maneira diferente. De tal forma que, na hora dessa negociação, ele já se permite, por uma questão de lógica, que já foi dando preço. Tá? Aí sim que você possa negociar isso para baixar do preço do orçamento estimativo. Tá? Então, me parece que a tendência é essa jurisprudência se pacificar. Mas hoje já tem jurisprudência, o pensamento do TCU, eu mesmo estive, nesse último congresso que eu estive em Foz do Iguaçu, lá como palestrante, estava lá o ministro Benjamin Zindler, ele, inclusive, defendendo essa possibilidade, que não precisa ser adjudicado depois que todo mundo deu a proposta, né, que só vai entrar na fase de negociação, já se pode, tá? Isso não está na lei, gente, que se faça claro isso, mas esse tem sido o entendimento, já se pode ser divulgado, se divulgar então o orçamento. Quando a divulgação do EDV, o RDC adota procedimento diverso daquele correndo nas cotações mediante a modalidade pregão, quando a divulgação ou não do orçamento, antes do finalizado do certame, a matéria a ser disposta em edital. É que no pregão, o edital que vai dizer se o orçamento vai ser ou não vai ser divulgado antes, né? O pregão tem essa, mas evidentemente isso aí vem já de inspiração do pregão também. Só que aqui a lei diz que é obrigatório o orçamento, lógico, nos casos em que é possível, né? Nós vamos ver que às vezes não é possível ser o orçamento ser
sigiloso, né? Por exemplo, o maior desconto. Desconto sobre o quê? Você tem que ter orçamento para dar o desconto, né? A melhor técnica. Você tem que saber. Se você der a melhor técnica, quanto é que você vai ganhar. E assim por diante. Técnica, né? Nós vamos ver depois, né? Tá? A ausência de orçamento como anexo digital deve ocorrer sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos. Quer dizer, se tem orçamento, mas divulga os quantitativos. Uma planilha com os quantitativos, né? Todos quantos metros de cada coisa, metros cúbicos, metros quadrados, todos de cada do material, a mão de obra que vai, tem que divulgar, né? Então, quanto à questão de obra e serviços, cujos custos unitários ainda que parcialmente custos dos demais sistemas de referência, o giro estará mitigado. Quer dizer, se você divulga o preço de item por item, tá? O que a empresa vai fazer? Ela vai nas tabelas oficiais, SINAP, né? Caso de rodovia Sincro, ela vai lá e coloca aqueles preços naquele quantitativo e tem um valor estimado. Né? Lógico, não são todos os itens que estarão nas tabelas, mas os itens que não estiverem na tabela, ela vai ao mercado e verifica, ela vai poder fazer seu preço com uma certa, sabendo assim, deixando de ser tão sigiloso assim o orçamento, tá? Beleza? Por incompatibilidade lógica, o orçamento deve constar no digital dos seguintes critérios de julgamento. Então, maior desconto, se for adotado o maior desconto, tem que ter, como eu falei, melhor técnica também. Ainda o decreto prevê a divulgação do orçamento quando adotando o critério de julgamento pela maior oferta, né? Também a questão da maior oferta. Então, nesses três casos, tem que ter, né? Como regra, agora eu vou falar sobre habilitação. Vocês estão notando que eu estou tentando dar rapidamente uma noção geral, para depois nós nos prendemos muito especificamente, muito mais detalhadamente na questão, então, da contratação integrada, que está dentro do regime diferenciado de contratação. Está lá no artigo 9º. Tá? Então, o que eu estou tentando dar para vocês uma noção, vocês vão ver que de algumas diferenças já entre a 8666, que nós estamos acostumados, quem já lida com licitação, também aqui em 608, no estado do Paraná, e esse regime diferenciado. Essa a ideia, né? Quanto à habilitação, minha gente, como regra, a fase de habilitação será posterior àquela do julgamento das propostas. Já falamos, né, para vocês isso, né? Somente por ato motivado do gestor, a habilitação poderá proceder o julgamento. Então, a regra é, primeiro a proposta, para depois a habilitação. Mas por algum motivo é importante fazer antes da habilitação. Se for importante, tudo bem, mas justifica. Porque, sendo exceção, deve ser justificado. Como toda exceção, então deve ser justificado, né? Poderá ser exigido dos licitantes a declaração de que atende aos requisitos de habilitação, sendo exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor. Como eu já falei para vocês. Então, das propostas, o vencedor só vejo a habilitação dele, não vejo os demais. Se ele tiver habilitado, ótimo. Se ele não tiver, chama o segundo. Tá? Mas primeiro, a princípio só vemos dele. Se ele tiver, beleza, não precisa ver os demais. É isso que diz a lei. Acredite, gente, isso acelera em muito. Permitindo uma simplificação do procedimento, pois similarmente ao verificado no pregão, a análise dos documentos de habilitação estará limitada ao licitante vencedor. No pregão já existe isso. Na lei do Estado do Paraná, nós estamos acostumados, quem está acostumado a fazer licitação no Estado do Paraná, sabe que também existe isso. Só que na lei 608 você vê, isso por uma alternativa do legislador, que você vê você abre os três envelopes. Abre os três envelopes, vê o primeiro. Se tiver o primeiro, contrata o primeiro. Se não tiver o segundo, tal. Mas você abre três, não um só. Não é só do vencedor. A lei 608 traz essa possibilidade do Paraná. Tá? Então, caberá recurso contra habilitação ou inabilitação do licitante vencedor e não de todos os demais licitantes. Então, aí você entra com recurso apenas contra o vencedor. Se for entrar com recurso na 866, como tem 10 habilitados depois de ver a proposta, você entra recurso primeiro contra o segundo contra o terceiro contra o primeiro. Então é possível diversos recursos. Assim não. Assim é só contra o primeiro que poderá haver recurso. Então imagine o que isso acelera o processo, gente. O que dá de agilidade, então, né? Adotado o critério de julgamento pela maior oferta de preço, os requisitos de qualificação técnica e econômica poderão ser dispensados, né? Quando for a maior oferta de preço, você não precisa analisar requisitos de qualificação técnica, econômica e financeira. Isso o artigo 22 da lei nos traz no seu parágrafo 1º. Tá? Como requisito adicional da habilitação, poderá ser exigido o recolhimento de quantia limitada a 5% do valor mínimo de arrematação, a título de garantia de que o licitante honre o compromisso
caso ele seja declarado vencedor. Tá? Essa questão é mais uma questão de garantia, a 866 também trazia, né? Em qualquer caso, poderá ser demandado do licitante mais bem classificado a apresentação de documentos relativos à regularidade fiscal e o momento posterior ao julgamento da proposta. Então, a regularidade fiscal exige depois. Tá? Foi julgada a proposta, depois vê se está a regularidade fiscal. Tá? Depois ele verifica isso. Quanto à aquisição de bens, para ser solicitada a certificação de qualidade. Aqui já vem bens, gente. Sai um pouquinho da obra, mas só para citar para vocês. Poderá ser solicitada a certificação de qualidade do produto e do processo de fabricação. Tá? Ou também, desde que justificada, a carta de solidariedade também pode ser solicitada. Quer dizer, carta de solidariedade é o seguinte: o cara vai fornecer equipamento, ele pode pegar uma carta de quem fabrica, dizendo que se ele ganhar essa licitação, esse fabricante fornecerá para ele. Isso a gente chama de carta de solidariedade. A amostra do bem no procedimento de pré-qualificação, na fase de julgamento das propostas ou de lance, desde que justificada a necessidade de apresentação. Tá? Você pode pedir a amostra de bem. Cuidado, se o bem for muito caro, você não pode pedir, porque você vai acabar impossibilitando, inclusive, alguns participarem. Vai restringir o caráter competitivo da licitação. Olha que interessante, desde que formalmente justificada a marca ou modelo do produto, poderá ser indicado nas seguintes hipóteses. A lei diz que hipótese que se pode exigir marca. Em obras eu discuti já com você na 8666, né? Agora vamos ver o que a RDC fala. A RDC diz o seguinte: em decorrência da necessidade de padronização. Você precisa padronizar. Então, você tem um computador, por exemplo, o seu computador é de tal marca. Você vai comprar tinta. Pô, é padronizado, tem que comprar daquela marca, né? Você tem que estabelecer, a marca que eu quero é tal. Tá? E isso não está infringido, em hipótese alguma, o princípio de isonomia, porque é a questão de padronização. Quando for a única para atender as necessidades da entidade contratante, né? Ela é a única, não tem outra para atender. Então, só posso pedir aquela marca mesmo. E quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser melhor compreendida pela identificação de determinada marca ou modelo, aptos a servir como referência, situação em que será obrigatório o acréscimo da expressão ou similar ou da melhor qualidade. Isso já citei para vocês quando eu falei em marcas. Quando a gente vai comprar, vai fazer uma obra, lá na planilha da obra você coloca assim, ó, eu quero azulejo tal, ou azulejo tal, ou da marca tal, ou similar. Eu digo marca A, marca B, marca C, tá? Ou similar. Tá? Se viu o quê? Ou ele entrega uma daquelas três marcas, que dão um parâmetro, né, gente? De qualidade, né? Ou entrega outra marca. Lógico, vai ter que provar aquela outra marca, daí ele vai ter que provar, vai ter que trazer um laudo provando que é tão bom quanto os três foram citados. Tá? Então, essa possibilidade que nós já vimos interpretando assim, está lá naquele trabalho meu de licitações de contratos de obras de serviço de engenharia, de editora Fórum, já, inclusive julgados do Tribunal de Contas da União, que já via nesse sentido, já via essa possibilidade quando nós tratamos de obras, que é o caso que nós tratamos aqui. Beleza? Os contratos, gente. Aí, ó. Eu falei para vocês o seguinte, que a RDC, ela não é aplicada a 8666, a não ser quando a própria lei diz, a RDC, diz que deve ser aplicada a 866, tá? E também falei nos casos da analogia, né? Olha aí, ó. Os contratos, a própria lei diz, reger-se-ão pelas obras da 866, com exceção das regras específicas previstas no regime diferenciado. Então, todos os contratos reger-se-ão pela 866, a não ser que a própria lei, essa lei de regime diferenciado, ela mesma diz assim, olha, nesse caso não é pela 866, nesse caso você rege por aqui, tá? Então, vamos ver o que é. Isso é uma novidade. A remuneração variável é uma novidade. Então, você que trabalha que é na possibilidade do RDC, de utilizar o RDC, por exemplo, educação, penitenciários, que eu falei, né? Obras do SUS, né? Essas aí você pode usar, então, a RDC. Então, uma coisa nova que a RDC trouxe foi a remuneração variável. Tá? Isso é novidade mesmo, tá? Prevista a possibilidade de estabelecimento de remuneração variável vinculada ao desempenho da contratada, ao valor a ser pago e ao benefício gerado pela administração pública, tá? Então é possível, você pode dar uma remuneração variável, certo? Dependendo do desempenho da contratada, tá? Se essa contratada fizer um desempenho melhor, tá? Você diz assim, puta, desempenhou pior, já vou dar melhor, já vou dar um exemplo ali, né? Então ela pode ter uma premiação por isso, sua remuneração ser maior do que isso. Assim, por exemplo, uma empresa que adiante a execução da obra em relação ao cronograma contratado poderá ser premiada com vantagens financeiras. Eu vou construir uma escola, gente.
o prazo para construir uma escola normal, aquela escola, com aquele projeto, calculamos, os nossos técnicos calcularam o prazo, seria de 12 meses. Tá? E essa obra terminaria só em março, porque a obra começa em fevereiro. Daí eu digo assim, ó, para cada dia que você terminar antes, porque eu preciso colocar os alunos lá, tá? Para cada dia que você terminar antes, você vai receber isso a mais se você me entregar antes. Eu digo isso, então, será um prêmio para a obra se adiantar. Tá? Essa questão que eu falei de vantagem financeira, logicamente pode desempenho, por exemplo, aquela que, evidentemente, com uma fiscalização muito bem preparada, aquela obra que gerar menos resíduos, exemplo, né? E etc e tal, usar materiais de melhor qualidade ainda do que pedido, quer dizer, você pode estabelecer alguns parâmetros assim, e avaliar no final se esse parâmetro, e estipular edital mesmo, se atingir determinados parâmetros, ser premiado. Isso é uma coisa legal, gente, é uma coisa interessante, evidentemente, com os cuidados. Evidentemente que tudo que a gente faz tem que pressupor que isso seja feito com muita técnica e com muita honestidade e com muita clareza também no edital, né? Agora, vejo isso feito com bastante técnica, uma coisa bastante interessante para nós utilizarmos na obra, tá? Eu citei um exemplo, a escola a Secretaria de Educação está alugando um prédio, tá? Está pagando aluguel, mas se a empresa termina antes, ela deixa de pagar aluguel. Tá? Ela pode dizer assim, ó, a cada mês que você ganha relativo ao aluguel, ou mais, sei lá, depende do benefício que tu quiser, porque tem que ser proporcional ao benefício, né? Benefício financeiro, social. O valor da remuneração variável deverá ser proporcional ao benefício a ser gerado pela administração pública. Eventuais ganhos provenientes de ações de administração pública não serão considerados no cômputo do desempenho do contratado. Então, qualquer ganho, gente, ela só poderá ser beneficiada em empresas na proporção do benefício gerado para a administração pública. Tá? Esse é o parâmetro, né? Tá? E se adiantasse a obra, por exemplo, fosse premiado, mas esse adiantado da obra houve porque a administração fez alguma coisa e ela que envidou esforço para fazer tal coisa, logicamente a empresa não vai ter a premiação. Vai ter a premiação só se que os esforços foram dela para conseguir essa melhoria. O artigo 70 do decreto da utilização da remuneração variável deverá ser motivada quanto? Então, para você fazer a remuneração variável, tem que motivar quanto aos parâmetros escolhidos para aferir o desempenho do contratado. Que parâmetros você escolheu para aferir o desempenho? Já muito estabelecido, sabe? Quais os parâmetros de tempo, de ambiental, que eu falei, e outros que possa ter, tem que deixar esse parâmetro muito bem. E qual o valor a ser pago? Tá? Que valor que você vai pagar? Para cada dia, por exemplo, citando o exemplo do tempo, para cada dia que você economizar, qual o valor que você vai pagar? Né? E que benefício, deixar muito claro, que benefício vai gerar para a administração? Para realmente verificar que houve benefício, porque se não houver benefício, não tem como você... porque você vai premiar se tiver benefício. Né? Então, não haveria razões. Contratação simultânea do mesmo objeto. A possibilidade de contratação de mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo objeto, quando houver a possibilidade de execução de forma concorrente e simultânea por mais de um contrato. Em determinados contratos é possível você execução por mais de uma pessoa, né? Por mais de uma pessoa jurídica, evidentemente, né? Por mais de uma empresa. Então, essa lei já permite isso, né? O mesmo objeto, olha, você faz uma parte, uma empresa faz uma parte, outra empresa faz outra parte, né? Tá? Então, além disso, seria a contratação de mais de uma empresa de serviços de telefonia, por exemplo, de longa distância, né? Um exemplo legal. Você pode permitir a utilização dos serviços mais vantajosos em determinada data ou horário, né? Então, você tem, por exemplo, várias, que vocês conhecem, várias telefonias aí, né? Hoje, a empresa que está mais barata é essa, então eu utilizo essa. Tá? Hoje, uma barata, amanhã já é outra que está mais barata, eu utilizo essa. Então, há essa possibilidade, você contrata todas e você usa qual estiver em condições mais vantajosas para a administração, naquele momento. O contrato de eficiência terá por objeto a prestação de serviços que possa incluir a realização de obras de fornecimento de bens com o objetivo de proporcionar economia ao contratante, na forma de redução de despesas correntes, sendo a contratado remunerado com base em percentual da economia, né, gerada. Trata-se de contrato de risco, em que o contratado assume a responsabilidade da redução de determinada despesa corrente da administração, como, por exemplo, energia elétrica. Né. Então, é aquele exemplo que eu falei, né, até eu dei o exemplo de energia elétrica, né. Você gasta X milhões de reais de energia, se ele economizar X%, ele ganha sobre esse percentual que ele economizou, sobre esse valor que ele
economizou, ele pode ganhar um percentual, ele ganha um percentual, né, sobre esse valor, né. Então, o instrumento convocatório ele deve prever esse parâmetro, né, para medir a economia gerada com a execução do contrato. Para efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico é o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida da proposta de preço. Então, o que faz? Aquele que economizou mais, e quanto ele cobra, diminui uma das coisas, quer dizer, qual a economia que ele vai dar? Quem der mais economia é que vai ser o vencedor da licitação, beleza? Nesse tipo de contrato, os licitantes apresentarão proposta de trabalho, que deverá contemplar as obras, serviços ou bens com os respectivos prazos de realização do fornecimento e a economia que estima gerar, né? Eu vou fazer essas obras, serviço, tal, com tal prazo e vou economizar tanto, né? É isso que eles vão apresentar. E a proposta de preço, quantos por cento sobre essa economia, quanto que a empresa vai trazer, sobre esse valor, quanto a empresa vai trazer de economia para a administração, né? E qual o seu preço, qual o percentual que vai cobrar por isso. Vou economizar 1 milhão por mês e vou cobrar 20% da economia. Então vai trazer economia, vai economizar 200 mil, vai trazer economia de 800, né? É esse o valor que vai ser o vencedor, essa é a proposta que será vencedora, né? Agora, cuidado, é um contrato de risco, porque se não ocorrer a economia, olha bem, a contratada poderá sofrer as seguintes consequências. A diferença entre a economia contratada e efetivamente obtida será descontada da remuneração da contratada. Ele tinha que economizar 800, tá? Economizou só 700. Ele ia ganhar 200 se economizasse. Se ele economizasse 800, ele ia ganhar 200, eu falei. Mas ele economizou só 700, então ele só vai ganhar 100. Porque o 100 que ele ganharia, volta para a administração. A administração vai continuar com 800. Ela sempre vai continuar com aquele 800. Tá? Inclusive, se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior à remuneração contratada, será aplicada a multa por inexecução contratual no valor de diferença. Tá? Ela deveria economizar 800. Economizou só 700. Vai ter que pagar de multa 100 para manter a economia dos 800 que ela se comprometeu na licitação. Por isso tem que ter muito cuidado na hora de apresentar a proposta. Né? Porque é um contrato de risco, tem que certeza que vai trazer determinada economia, no mínimo aquela, tá? Para que você garanta o percentual que você pediu lá e você não tem que colocar no teu bolso essa diferença. Do teu bolso, que eu digo, do bolso da empresa vencedora, a diferença, tá? É uma questão da reapresentação de planilha, tá? Na licitação de obras de engenharia, após o julgamento da proposta, o licitante e vencedor deverá reelaborar e apresentar à administração pública por meio de eletrônico as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como dos detalhamentos do BDI. Já viram o que é BDI, né? Bonificação de despesa direta, ou bônus de despesa direta, lucros de despesa direta, né? Quando viu, né? Dos indicadores sociais, com os respectivos valores adequados ao lance vencedor. Então, venceu, apresenta a planilha daí. Preço por preço, tal, até chegar aquele preço global que ele ofereceu. Tá? Quanto aos limites da alteração do projeto, aplica-se aquela questão do artigo 65 da 866, diz na lei, que é 25%, 50%, 25% para obra nova, 50% para reforma tal, de obras e equipamentos. Que nós já vimos isso lá quando discutimos alteração de contrato, quando a gente quer fazer aditivo, né? Até 25%, até 50%. Já vimos isso, permanece a mesma coisa, nisso não altera, né? Desta feita, os contratos não poderão ser maior que 25% e maior que 50% em caso de reforma. Não se afasta, contudo, a possibilidade de fatos imprevisíveis e supervenientes, de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, justifica a extrapolação do limite legal, consoante a jurisprudência do TCU. Tá? Tem a decisão do TCU que, às vezes, por fatos imprevisíveis e supervenientes, é possível extrapolar isso. Né? Nós vamos ver que em caso de alteração qualitativa, já vimos isso também, se alguém quiser, volte lá naquela aula, a gente fala de alteração qualitativa. Aí o TCU tem decidido nesse sentido. Desistência por parte do vencedor licitante. Quando o convocado não assinar o termo do contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidas, a administração poderá revogar a licitação ou convocar os licitantes remanescentes na ordem de licitação, obedecidas as condições ofertadas pelo vencedor. Então, até aqui, gente, está igualzinho anterior, a 866. O primeiro lugar não aceitou. Chama o segundo. Tá? Você faz pelo preço do primeiro, se ele disser sim, então adjudica para o segundo. Tá? Ele disser não, vai para o terceiro. Se você faz pelo preço do primeiro, sempre do preço daquele venceu.
Essa é a norma. Isso é igualzinho até aqui, igual a 8666. Acontece que às vezes torna-se infrutífera a convocação dos licitantes remanescentes pelo preço vencedor. O vencedor venceu com preço muito baixo. E o segundo não quis fazer aquele preço. O terceiro também não. O quarto também não. Ninguém quis fazer aquele preço. Tá? Nesse caso, isso a 866 não previu, não. Tá? Isso é novidade nessa lei aqui. Tá? Aí se convoca os demais licitantes pela ordem de classificação nas condições por eles ofertadas. Aí, se ninguém quis pelo preço primeiro, você volta a chamar, daí chama de novo o segundo. Olha, ninguém quis fazer o preço primeiro. Segundo, agora você pode fazer pelo preço que você fez. Tá? Aí o preço que ele pode fazer pelo preço que ele ofertou. Ele é obrigado a fazer o preço que ele ofertou, ele é obrigado. Se estiver válido ainda a proposta, com prazo de validade, ele é obrigado a fazer. Pelo preço, porque afinal de contas, ele ofertou aquele preço. Então, ele pode fazer por aquele preço. Tá? Então isso está diferente da 8666, né? Os demais classificados da 866 sempre devem assumir a proposta do primeiro. Aqui não. Aqui só assume a proposta do primeiro do primeiro se o segundo quiser. Se tiver a proposta muito próxima. Se não for a proposta irrisória. Porque às vezes alguém dá um chute lá embaixo, o segundo fica muito longe e não vai querer fazer o primeiro, porque vai perder dinheiro. Né? Vai ter prejuízo. Tá? Daí chama o segundo, terceiro, tal. Se ninguém quiser, chama o segundo novamente. Né? Então, como em princípio os demais listantes não querer o preço menor do que aqueles oferecidos na sua proposta, o novo regulamento parece atender o interesse público ao buscar preservar os atos licitatórios já praticados. Né? Tá? Então, logicamente, sempre respeitar o preço máximo, né? Constante no orçamento estimado para a contratação. Então, essa é uma alteração que eu acho deveras importante, né? Que você chama o segundo, não aceita do primeiro. Chama o terceiro, não aceita. O quarto, ninguém aceita. O que você tem que fazer? Nova licitação. Tá? Onde provavelmente aquelas pessoas vão oferecer um valor semelhante aos valores que ofereceram anteriormente, se não maior devido ao tempo. Então, o que a lei previu? Não. Se ninguém quiser, o segundo, tá, pode fazer, já se ele quiser pelo seu próprio preço. E se ele não quiser, chama o terceiro, mas pelo próprio preço do terceiro daí, né? Tá? Isso é uma coisa interessante. Remanescente de obra, também a lei prevê, pelos mesmos motivos, diferente do disposto da lei 866. Aqui está diferente da 866. A condição do remanescente de obra, serviço, fornecimento de bens e consequência da rescisão contratual deve observar a ordem de classificação dos licitantes e as condições por esses ofertadas, desde que não seja ultrapassado o orçamento estimado para a contratação. Aqui é diferente, gente. Na 8666, também aqui 608, uma empresa começava a fazer uma obra, desistia de fazer a obra. Aí ficava o remanescente. Chamava o segundo tinha que fazer aquele remanescente de obra pelo preço do primeiro. Tá? Aqui não, já declara assim para o segundo. Se quer fazer o remanescente de obra, é pelo teu preço. Tá? Use a planilha do segundo, tá? E esse segundo é que vai realizar a obra pelo seu próprio preço. Não precisa pegar o preço do primeiro. Tá? Que às vezes está lá no fundo. Já não fez a obra, às vezes, porque o preço estava muito ruim. Já desistiu porque o preço estava muito ruim. Errou ao estabelecer o preço. Então o segundo, na remanescente, nem chama, nem pergunta ainda. Ó. É diferente. No remanescente, você não pergunta segundo, você faz pelo primeiro? Não. Segundo, já começa assim, ó. Segundo, você faz pelo preço que você fez, se propôs, daí ele mesmo executa. Beleza? Tranquilo, gente? Vamos falar um pouquinho sobre a serviço de engenharia. Gente, daqui a pouquinho nós vamos chegar ao seguinte, nós vamos falar sobre obras de engenharia e vamos falar sobre os regimes que existiam na 866 e novo regime que existe agora no RDC, que é de contratação integrada. A hora que nós chegarmos em contratação integrada, eu vou dar eu vou destacar isso. Eu vou dar uma aula muito mais profunda, por quê? Porque eu estou muito atrás disso, muito atrás desse debate aí. Eu vejo muito importante, não só para o Estado do Paraná, mas para o Brasil todo, debater a questão da contratação integrada. E me parece, pelo que eu tenho sentido, pelos debates que eu tenho feito, nas viagens, nos cursos que a gente tem participado, nos parece que é muito necessária a participação dos engenheiros e arquitetos nesse debate. Esse debate não é apenas um debate jurídico. Me parece que é um debate técnico. Me parece que é um debate que exige o conhecimento da engenharia e da arquitetura. Então eu gostaria de passar isso e motivá-los a debater dentro dos seus órgãos, junto conosco, nós estivermos reunidos, essa questão. Então, o regime de execução de obras de engenharia, pela 866, qual que era? Já vimos, só vou citar, vocês sabem todos agora.
empreitado por preço unitário, empreitado por preço global, por tarefa e empreitado integral. Existiam esses 4, tá? E eu expliquei os 4 para vocês. Vocês lembram que eu cheguei a falar sobre os 4, né? Os 4 regimes de contratação, tá? Mas agora o RDC teve um novo regime, que é o regime de contratação integrada, tá? Então, nos regimes que nós estamos acostumados, o que faz? Primeiro, nós já temos, para nós contratarmos a obra, nós já temos um projeto básico. Com base nesse projeto básico, as empresas vão e dão. Você sabe o que é o projeto básico? Que ele é complexo, não é o basiquinho, né? Uma camisa básica, lembra que eu usei como exemplo, tá? Mas com base nesse projeto básico, que é o projeto de engenharia e de arquitetura, e todos os complementares, o projeto de arquitetura e todos os complementares, com sondagem, com cronograma, com a planilha, o orçamento total, isso é projeto básico, né? O orçamento do preço máximo. Então, nos regimes que nós estamos acostumados pela 8666, nós já damos esse projeto básico. Com base nesse projeto básico, as empresas licitadas fazem a sua proposta. No RDC, não. No RDC, então, a condição integrada compreende a empresa que vencer a licitação, ela vai elaborar ou desenvolver um projeto básico executivo. Então, ela não recebe o projeto básico pronto. Ela que vai elaborar esse projeto básico e também o projeto executivo. Tá? É diferente, gente. Isso é fundamental. Isso é a grande discussão hoje. Tá? Com muita gente contrária a isso. Eu tenho certeza disso. Tá? Ela, além de elaborar, ela vai elaborar o projeto básico e o executivo e vai também executar a obra de serviço de engenharia. As montagens, testes, pré-operação e todas as demais operações necessárias e suficientes para a entrega no final do projeto. Então, o que é a condição integrada? É igual a empreitada integral que nós vimos anteriormente lá, numa das nossas aulas anteriores. É igual a condição integrada, com uma diferença. Mesmo na empreitada integral, você já tem o projeto básico pronto. Às vezes o básico executivo já pronto. Tá? Você só executa a obra e opera, faz teste, montagem, tal. A condição integral entrega funcionando a empreitada integral. Na contratação integrada, você, além de tudo isso, além de executar a obra, tal, entregar a montagem, teste, pré-operação, todas as operações necessárias, né? Entregar funcionando a coisa ainda. Que projeto básico foi quem venceu a licitação que fez. Tá? Então, a empresa vencedora, ela faz o projeto básico, o projeto executivo, executa a obra, faz operar. Tá? Com base, nós vamos ver depois no anteprojeto. Para que seja utilizado o regime de contratação integrada nas licitações de obras de serviço de engenharia, deverá haver justificativa técnica e econômica. Tá? Você tem que ver assim, ó, técnica e economicamente é importante que nós façamos pela contratação integrada, tá? Mas o que é técnica e econômica, nós vamos ver depois. Eu falei que agora que nós vamos fazer contratação integrada, depois nós vamos tirar do lado e explicar mais o que é contratação integrada. Tá? Nós vamos passar um tempo só falando sobre contratação integrada depois. Tá? Hoje, para ter uma noção do que é, você tem que demonstrar que é tecnicamente viável. Tá? Valeu a pena. Tá? Tecnicamente vale a pena fazer. A própria empresa fazer o projeto. Básico, executivo, executar a obra e dar operando. Tá? Economicamente é importante. Tá? Ganhou-se economicamente. Tá? Então, aqui o regime de condição integrada que eu vou agora vocês vão ver que eu vou pular alguns slides de vocês de condição integrada, gente, porque nós vamos depois tratar dela especificamente, com muito detalhe mesmo, sabe? Com muito detalhe. Isso foi uma matéria, inclusive, que eu particularmente trabalhei que eu trabalhei no curso que eu dei agora, nesse congresso brasileiro que houve, tá? Então, nós vamos depois verificar como é que faz isso, porque eu vejo que para vocês tem que dar de maneira especial isso. A questão da contratação integrada tem que dar de maneira especial, especialíssima para vocês, na verdade, sabe? Tá? Então, vamos continuando, então. Excepcionalidade da contratação por empreitada por preço unitário. A definição de regime de execução de obras e serviços de engenharia deve ocorrer de acordo com o objeto a ser contratado.
A empreitada por preço unitário, por exemplo, é melhor aplicável a situações em que há maiores incertezas acerca dos quantitativos dos serviços. Nesse exemplo, se encaixam obras que envolvam grandes movimentos de terras, cujas características somente seriam adequadamente definidas quando da execução contratual. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a regra é preço global. A regra é preço global. A regra não é preço unitário. Você vai só contratar um preço unitário quando você tem alguma incerteza. Eu lembro que citei para vocês, não sei se estão lembrados, vamos ver se vocês lembram que eu citei até do meu pai, que fazia terraplanagem, né? Que o cliente dizia para ele assim, ó, quanto é que esse meu pai vai fazer terraplanagem? Ele dizia assim, não sei, eu tenho incerteza, não sei ainda quanto que vai de terra aí. Então, como se tinha essa incerteza, você usava o preço unitário. Você comprava por metro cúbico de terra, por cada 5 metros cúbicos de terra, né? Para cada 10 metros cúbicos de terra, por preço unitário, né? Então, é uma exceção. A regra, então, é o global, tá? Orçamento das obras ou serviços de engenharia. O custo global de obras ou serviços de engenharia deverá ser obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana dos seus correspondentes do Sistema Nacional de Custos de Índice da Construção Civil, SINAP. A tabela SINAP, da Caixa Econômica, né, gente? No caso de construção civil em geral. E na tabela de Sistema de Custos de Obras Rodoviárias, o CICRO, para obras de serviços rodoviários. Diz o seguinte, a regra, gente, é usar a tabela SINAP. Tá? Essa é a regra. Tá? Essa é a regra. Você só usa outras tabelas que não SINAP se não tiver na SINAP. Que não ciclo, caso é rodoviário, se não tiver a tabela ciclo. Você só faz uma pesquisa depois se não tiver nenhuma tabela de mercado, se não conseguir nenhuma tabela. Quer dizer, a regra é usar a tabela oficial SINAP. Tá? Isso, evidentemente, quando contratar com recursos federais. Continua, excepcionalmente, desde que justificado, é isso que eu estou dizendo para vocês, o custo global poderá ser apurado por meio de outros sistemas aprovados pela administração pública, por publicações técnicas especializadas, por sistemas específicos que venham a ser instituídos para o setor, ou por meio de pesquisa de mercado. Excepcionalmente, poxa, eu disse assim, eu não vou usar a tabela SINAP. Justifique, não vou usar a tabela SINAP, por quê? Porque não tem os itens que eu preciso usar na tabela SINAP, por exemplo. Tá? Porque para essas condições que eu preciso fazer aqui, nas condições que eu estou fazendo, não dá para a tabela SINAP. Eu vou construir numa ilha, tá? Não foi previsto a tabela SINAP não previu isso, em hipótese alguma. Alguma situação que você possa justificar. Então, para você fugir à regra, para você entrar nessa exceção, mais uma vez digo para vocês, usou a exceção, tem que ser justificado. Tá? Para efeito de avaliação de sobrepreço. Para efeito de avaliação da economicidade da proposta, deverão ser considerados exclusivamente o preço global e o preço unitários considerados relevantes. Então, se eu quero ver se é econômica a proposta, quero avaliar essa proposta, eu vejo tão somente o preço global, qual é o preço total que ele deu para fazer a obra, e dos unitários só apenas aqueles mais relevantes, aqueles mais importantes da obra, que pode ser, por exemplo, feito por meio de uma curva ABC, que vocês, arquitetos e engenheiros, estão preparadíssimos para fazer isso, né? Você estabelece a curva ABC, é um dos métodos mais interessantes de se fazer, e ali você diz quais serviços mais relevantes. Analise só esse serviço, não precisa levar parafuso por parafuso, porca por porca, arruela por arruela, se esses preços não são, se esses itens não são relevantes, né? De acordo com o princípio da razoabilidade, é afastada a possibilidade de que determinada proposta seja considerada com sobrepreço pelo simples fato de algum item unitário não relevante apresentar valor acima daquele de referência. Você não vai desclassificar uma proposta se o preço global dele o preço global dele está normal, abaixo, demonstrou economicidade, tudo, mas um dos itens lá, tá, não tão importante para aquela obra, tá, não é relevante, está acima do preço, não vai desclassificar, tá, simplesmente faz ele ajustar isso, faz um ajuste e acabou, tá, não vai desclassificar. O que prevalece aqui é o preço global, tá. Só para citar antes, só para lembrar antes o seguinte:
Nós aqui no estado do Paraná, como a gente já faz por desconto unitário, e em função de uma tabela única, ele não pode ultrapassar nunca o valor unitário da tabela, já não pode fazer isso, tá? Então, e o desconto dele é unitário. Então nunca vai acontecer isso. Pelo nosso sistema, quando sempre utilizar o preço unitário, nunca vai acontecer isso. Serão considerados itens materialmente relevantes aqueles que apresentarem pelo menos 80%. É a curva ABC com 80% do total do orçamento estimado, tá? Que são essenciais à funcionalidade da obra ou serviço de engenharia. Tá? Como eu falei para vocês, estipula a curva ABC. Né? Em situações especiais devidamente aprovadas pelo licitante em relatório técnico circunstanciado, aprovado pela administração pública, poderão ser aceitos custos unitários superiores àqueles constantes no orçamento estimado em relação aos itens materialmente relevantes. Mas há casos que vão estar superiores. Houve uma mudança qualquer que é justificável, isso ele está dizendo, não está fechando nisso. Ó, se os relevantes forem acima, está desclassificado, não. É possível justificar ainda e demonstrar que, tá, está acima porque realmente o mercado indica isso. Que qualquer pesquisa de mercado, qualquer análise do mercado dirá que esse item realmente está com esse valor acima. Ainda assim é possível. Como vocês veem, então há ainda essa abertura. Se o relatório técnico não for aprovado pela administração pública, cabe ao licitante apresentar nova proposta com adequação dos custos unitários propostos aos limites previstos no orçamento e sem alteração do valor global da proposta. Como eu já tinha falado, ficou acima, não tem problema. Readequa o orçamento, mantém o preço global e readequa. Tá? Aquele valor que estava acima, você divide entre os itens e readequa, e é possível manter aquele vencedor com essa readequação. Tá? Vocês estão vendo que estou falando coisas que na 866 não havia sido previsto, mas aqui na RDC é previsto. Em não ocorrer dessa alteração da proposta, daí é como se ele dissesse, eu não quero alterar. Então é como se tivesse desistido. Aí desistiu, vai ter as penalidades cabíveis, que nós conhecemos e já vimos isso quando discutimos a 8666, os contratos corrigidos por lá, tá? Vai ter aquelas penalidades previstas lá. Tá? Avaliação do sobrepreço do preço global e empreitada integral. Avaliação de sobrepreço. Quando se trata de contratações de preço global ou empreitada integral, há uma maior flexibilização para os custos unitários, pois poderão ser utilizados custos unitários diferentes daqueles previstos no sistema de referência, desde que o valor global da proposta e os valores de cada etapa prevista no cronograma físico-financeiro seja igual ou inferior ao valor orçado. Né? Então, tratando aí do preço global, já discutimos sobre isso, né? Que aí é possível, porque daí nós estamos tratando apenas com o preço global. Tá? Não nos interessa o item. Tá? Eu sugiro sempre pedir essa readequação. Por causa do aditivo, necessidade do aditivo, é o preço adequado que ele vai utilizar. Ele nunca poderá usar o preço, jamais o preço da tabela, fora da tabela, acima da tabela. Né? Ele nunca vai poder fazer isso. Então, esse jogo de planilha ele não vai poder fazer. Tá? Já foi previsto isso. Em situações especiais. Já vimos isso. Tá? Procedimentos auxiliares. Então, o RDC, gente, o regime diferenciado de contratação, ele traz alguns procedimentos especiais que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Tá? Por exemplo, estão previstos os seguintes procedimentos auxiliares. São esses 4 que estão vendo aí. A pré-qualificação permanente. Já vamos ver cada um. O cadastramento. O sistema de registro de preço, que nós já conhecemos, né? E o catálogo eletrônico de padronização. Então, esses procedimentos auxiliam, então, o regime diferenciado de contratação. Tá? Vamos passar, então, para a pré-qualificação permanente. Considera-se pré-qualificação permanente o procedimento anterior à licitação destinado a identificar fornecedores que reúnam condições de habilitação exigidas para o fornecimento de bem ou a execução de serviço ou obra nos prazos locais e condições previamente estabelecidas. Então, nós podemos pré-qualificar fornecedores. Tá? Olha, se eu contratar tal coisa, aquele fornecedor já está qualificado. Eu pré-qualifico eles. Quem vai entrar na licitação são aqueles que já estão pré-qualificados para fazer aquele serviço naquele local. Então, e também posso também pré-qualificar bens.
que é ter exigências técnicas e de qualidade da administração pública. Eu pré-qualifico bem, eu vou licitar diversos bens e faço pré-qualificação de cada bem. Tá? Eu quero contratar aí papel, tá? Eu qualifico, o cara diz, olha, eu tenho papel, deixa eu ver o teu papel. A administração diz, esse papel tem qualidade, tá? Tem qualidade. Então, se eu tiver licitação, ele pode entrar, porque ele foi qualificado, né? O outro apresenta o papel, meu papel é esse teu papel. Não, o papel não atinge a qualidade que eu preciso. Esse papel aqui não me serve. Tá? Daí você não está pré-qualificado. Então, se pré-qualifica. Então, esses materiais, né? A pré-qualificação fica permanentemente aberta. Então, para a inscrição dos eventuais interessados, poderá ser parcial ou total, contendo alguns ou todos os requisitos de habilitação, inclusive os técnicos, né? Então, essa pré-qualificação, ela fica, se uma empresa apresentou papel, daí esse papel não serve. Daí ela fabrica outro tipo de papel. Tá lá, tá aberta. A hora que ela quiser, ela vai. Ou uma que na hora não entrou, tá? Não soube e tal. Ela soube ou iniciou a pré-qualificação, não soube depois de 2 meses que saiu o edital de pré-qualificação. Não tem problema. Ele fica permanentemente aberto, ela vai lá e solicita a pré-qualificação dela. Vai ser analisado, tá? E vai ver se aquele material, eu estou falando material empresa, também empresa, para ver se ela pode ser pré-qualificada ou não. Vai ficar sempre aberto. É como um credenciamento. É como se fosse um credenciamento. A validade máxima de pré-qualificação será de 1 ano e poderão ser exigidas amostras do bens nesta fase. Tá? O presente instituto difere daquele homônimo que está no artigo 114 da 866. Não é a pré-qualificação da 8666. A qual é uma antecipação da fase de habilitação específica da licitação, cujo projeto recomenda uma análise mais detida da qualificação técnica dos interessados. Não é aquela 866 que você faz a licitação e diz assim, aqueles que vão participar antes me apresentam material. Tá? Antes vão fazer uma pré-qualificação. Me apresenta, por exemplo, material. Aí eu analiso material. Naquela licitação específica, não. Essa é diferente daquela. A da RDC é uma qualificação permanente. Se eu fizer a licitação, já está pré-qualificado. A da 866, não. Em uma determinada licitação, é que vou ver se aquela empresa, se aquele material tem qualificação para participar da licitação. Uma específica da 866, daquela licitação. A pré-qualificação da RDC é para qualquer licitação que venha a ocorrer sobre aquele objeto. Aqui no subjetivo, necessariamente, uma contratação específica, mas a formação de um cadastro de potenciais licitantes aptos a executar determinada espécie de objeto. A licitação pode realizar licitações restritas aos pré-qualificados, o que é uma ferramenta bastante hábil para a agilidade do procedimento de contratação. Daí, ela tendo pré-qualificação, pode dizer assim, só vai participar da licitação quem estiver pré-qualificado. Faz digital, dá um prazo para pré-qualificar de novo, avisa todo mundo que se não tiver pré-qualificado, não participa, ela pode fazer isso. Tá? Vai agilizar em muito a licitação. Isso porque as etapas de habilitação técnica, jurídica, econômica, financeira e fiscal já podem estar superadas previamente no próprio lançamento digital. Aí, a hora que for lançada digital, todas aquelas análises técnicas e tal já estão superadas. Tá? Então, na hora que for fazer edital de pré-qualificação, já diz assim, olha, poderão ser licitadas obras apenas com as empresas já pré-qualificadas. Tá? Então, por isso, e outra coisa, totalmente democrático, fica aberto sempre, né? Contudo, para que não seja caracterizada uma restrição indevida à participação no certame, se faz necessário que a pré-qualificação seja cercada de ampla divulgação, de forma que nenhum daqueles que tem interesse em contratar para a qualificação sejam surpreendidos com o lançamento do edital restrito a determinadas pré-qualificadas. É isso que eu falei para vocês. O edital, a hora que seu edital, ele já tem que estar ali escrito que é possível que seja lançado só para os pré-qualificados. E esse edital tem que ser divulgado na forma da lei, evidentemente. Nós vamos ver depois a questão de publicação ainda. Mas poderá ser divulgado nos jornais de grande circulação, no site de licitações e contratações públicas. Tem que dar ampla divulgação para que todos possam estar, não sejam surpreendidos. Pô, mas agora não me qualifiquei, agora não posso entrar. Tem que ter saudações. Por isso temos que dar uma boa divulgação para que depois as empresas não venham a reclamar de que não foram daí chamadas. Tá? Beleza? Ainda, a pré-qualificação permanente, ainda nesse sentido, acerca da convocação da pré-qualificação, o decreto da RDC dispõe em seu artigo 86 que deve haver discriminação de que as futuras licitações serão restritas aos pré-qualificados. Falei para vocês, né? Então,
essa discriminação, o edital diz assim, olha, já tem que dizer, olha, tanto o edital que vai pré-qualificar, que poderão ser licitados por pré-qualificação, quanto o edital que vai licitar os pré-qualificados, tem que estar escrito isso. Deixar, olha, são só para os pré-qualificados. Tem que ficar muito claro, muito cristalino isso, né? Deve constar estimativa de quantidades mínimas a serem contratadas no período de 12 meses. Tá? Ali, no edital, olha, para os pré-qualificados vai dizer, olha, vai ser contratado no mínimo tanto, vai ser no mínimo tanto nesses 12 meses. E isso no edital, né? Deve ser total, contendo todos os requisitos de habilitação técnica necessários à contratação. Tá? A hora que foi qualificado, todos os requisitos de habilitação técnica devem ser necessários à contratação devem estar descritos. A exigência de amostra importa, a existência de amostra importa em ônus financeiros, atenção com isso, aos potenciais licitantes. Assim, de forma a evitar a restrição indevida da competitividade, entende-se que ela deve ser restrita à hipótese de não acarretar ônus excessivo para o potencial licitante. Tá? Então, se você exige uma amostra, se essa amostra for muito cara, é muito difícil fazer uma pré-qualificação, gente. Porque custa muito caro daí para uma empresa participar da licitação. Então, cada vez que você pedir a amostra, tem que justificar. Estou pedindo a amostra porque é necessário pedir a amostra. Eu não posso licitar algo sem ver uma amostra. Né? Então, a gente vê que se for pré-qualificar, nós temos, em primeiro lugar, ver se essa pré-qualificação não vai restringir o caráter competitivo da licitação. E que, devido ao quê? Ao valor muito alto para produzir esses modelos, esses protótipos a serem demonstrados à licitação. Então, esse cuidado tem que ter. Os registros cadastrais, então agora estou falando do cadastramento, que é um outro instrumento lá, né? Que eu falei, né? Os registros cadastrais, nos modos dos cadastros previstos nos artigos 34 a 37 da Lei 8666/93, poderão ser mantidos para efeito de habilitação dos escritos e procedimentos licitatórios e serão válidos por 1 ano, no máximo, podendo ser atualizados a qualquer tempo. Tá? Então, os cadastros, isso é muito semelhante, viu, gente, ao cadastro da 8666. Tá? Aquele cadastro que é mantido, tal, cada ano tem que renovar, né? Está sempre aberto também, né? E eles deverão ser amplamente divulgados, ficarão permanentemente abertos à inscrição dos interessados. Tá? Igualzinho, não tem alteração em relação ao cadastro. Se fica para a qualificação da 866, é diferente da RDC. Tá? Agora, o cadastro não. O cadastro é igual. Quando habilita a empresa, tal, ela vai para a licitação, ela em vez de apresentar todos os documentos de novo, ela apresenta uma certidão do cadastro, que está cadastrada, que já tem todos os documentos, já apresentou todos os documentos que precisa apresentar a cada licitação. Tá? Registro de preço, olha o que eu falei, gente. O registro de preço. O registro de preço, nós vimos na aula passada, ao final da aula passada, sobre o registro de preço, né, nós vimos isso. Ele é similar ao registro de preço da 8666. Tá? Mas deve observar as seguintes condições, de acordo com o decreto. Né? Efetivação prévia de ampla pesquisa de mercado. Então, para você fazer registro de preço, você tem que pesquisar no mercado, para ver se aquele é o valor, se existe no mercado. Ou então fazer uma efetiva e prévia, uma efetivação prévia de ampla pesquisa de mercado. Seleção de acordo com os modos de disputa previstos para o RDC, mediante critério do menor preço ou maior desconto. Então, se faz registro de preço, você usa o menor preço ou maior desconto. Igualzinho o registro de preço que nós fazíamos, nós já fazíamos pelo sistema de preço da 8666, né? Também aqui 608 aqui no caso do Paraná. Tá? Quando nós contratamos aí, no sistema de registro de preço, nós contratamos obras aqui no Paraná, nós temos usado o sistema usar o maior desconto, que foi a melhor maneira que nós encontramos. E deu certo, e a gente tem visto isso. Todo mundo com o sistema de registro de preço para obras de engenharia tem feito pelo maior desconto. Tá? Então nós hoje fazemos uma forma para encontrar o maior desconto, que vocês podem ver o edital que está, quem quiser, tiver curiosidade, é só nos pedir que a gente envia. Desenvolvimento obrigatório de rotina de controle e atualização periódica dos preços registrados. Registrou o preço, tem que sempre estar controlando esses preços. Nós temos a facilidade de utilizar a tabela, né? Tem a tabela CIU, né?
CIO Paraná Edificações, que o Estado do Paraná todo usa, que é CIO Paraná Edificações, produzem juntos essa tabela, tá? E ali há realmente sempre o controle de preço, porque período a período, mês a mês a tabela SINAP é atualizada, e nós nos baseamos na tabela SINAP da Caixa Econômica Federal, tá? E nós sempre vamos atualizando de acordo com a atualização da SINAP, né? Assim, quando vê que a diferença ultrapassa em torno de 3%, nós atualizamos a nossa tabela também. Então, essa pesquisa de mercado aí é feita com rotina dentro do Estado do Paraná, tá? E na União também, com certeza. Tá? Então, realmente foi desenvolvido já uma rotina de controle e atualização periódica dos preços, no caso do Estado do Paraná, já foi desenvolvido isso, tem sido feito. Né? Definição da validade do registro. Então, o registro, isso também tem uma novidade. No sistema de registro de preço que nós conhecíamos, para 866, no máximo 12 meses. Aqui entrou o mínimo também. Mínimo 3 meses e no máximo 12 meses. Então tem o mínimo e o máximo. Coisa que lá antes não havia. Não havia. Lá só existia, então, o máximo, que era máximo 12 meses. Né? Mas altera pouca coisa, né, gente? Alguns limites estabelecidos, o decreto 7581 de 2011, que é o regulamento, a lei 12.462 do regime diferenciado de contratação, para os órgãos aderentes ao sistema de registro de preço. Tá? Então, é possível adesão. É possível adesão, então, ao sistema de registro de preço. Tá? O que é adesão? Faz o registro de preço. Você, a hora que for fazer o registro de preço, você convida todos os órgãos, né, e entidades que desejam também registrar preço para aquele determinado objeto. Todo mundo, eu quero, e registra para todo mundo. Aí um determinado órgão não registrou. Tá? O que o RDC diz? Ele pode aderir a esse registro de preço depois, mesmo não se inscrever na hora, ele pode aderir. Tá? A gente chama isso, assim, popularmente hoje, de carona. Ele pede uma carona naquele registro de preço que ele não entrou na época certa, tá? Chama-se adesão ao registro de preço. Então, mas essa adesão, as adesões não poderão contratar quantidade superior à soma das estimativas de demanda dos órgãos gerenciador e participantes. Significa o quê? Nós fizemos digital. Nós iríamos contratar 10 milhões em obras, por exemplo, de um determinado lote. Tá? Então, a adesão não pode superar a 10 milhões. Você pode contratar 10 milhões e mais 10 milhões de adesão. Não pode ser mais que isso. Tá? Não é ilimitadamente. Tá? Não é ilimitadamente. Então, possibilitou isso. A quantidade global de bens ou serviços que poderão ser contratados não poderá ser superior a 5 vezes a quantidade prevista em cada item. Tá? E 5 vezes cada item. Tá? Cada uma não pode superar os 100%. E o total não pode ser 5 vezes cada item. Se eu licitei, registrei preço de, vamos ver, pedra brita número 1, tá? Registrei 1 milhão de metros cúbicos, eu posso dar carona até 5 milhões de metros cúbicos. E cada um dos meus caroneiros só pode pegar no máximo 1 milhão de carona. É essa a ideia, então, do decreto. Coisa que não vinha trazido, não tinha antes viu? Não tinha antes na 8666, tá? A 8666 não trazia essa definição. Mas a 15608, daí o decreto que regulamentou a 15608 trouxe, né? Trouxe que poderia pegar carona em até 100%, tá? Fez de outra forma até 100%, de maneira bastante inferior até do que a hora RDC. A RDC foi mais aberta até que o decreto paranaense. Já tinha trazido essa novidade, mas foi muitas vezes contestado, o próprio Tribunal de Contas não aceitava essa utilização. Os órgãos ou entidades da administração pública federal não poderão participar ou aderir à ata de registro de preço cujo órgão gerenciador integra a administração pública do Estado, do Federal e dos municípios, ressalvada a faculdade da Autoridade Pública Olímpica aderir às atas registradas pelos respectivos consorciados. Isso para nós, Olímpica, acho que não vai nos interessar tanto, que é importante dizer para vocês que a União não pode aderir ao registro de preço do Estado ou do município. Tá? Não pode, é só isso que tratou, não tratou outra coisa. Tá? E o catálogo eletrônico de padronização, gente. O catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras consiste em sistema informatizado de gerenciamento centralizado destinado a permitir a padronização dos itens a serem adquiridos. Tá? Se faz um catálogo, certo? Tudo aquilo que aqueles serviços que você credenciou no mercado, credenciado apresentou para você, se pré-qualificou, aquele serviço, por exemplo, aquele equipamento, aquele material,
você faz um catálogo dele, faz uma relação dos catálogos que estão catalogados. A ideia do catálogo eletrônico de padronização é isso. E a ideia é disponibilizar para todo mundo esse catálogo de padronização. O instrumento poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja oferta de menor preço ou maior desconto, e conterá toda a documentação e procedimento da fase interna da licitação, assim como as especificações dos respectivos objetos. Tá? Então, tá catalogado, você catalogou do serviço, pré-qualificou, está catalogado, você pode participar da licitação. Então essa catalogação serve para isso, para sistematizar tudo aquilo que você pré-qualificou. E com isso, gente, a gente viu já é bom que se diga, a gente viu tão somente algumas características gerais do sistema de registro de preço, do regime diferenciado de contratação. Tá? Essas características gerais. Logicamente, cada um desses instrumentos nós precisamos estudar um pouco melhor. Nós precisamos entrar em maiores detalhes sobre isso. Aqui nós vamos entrar em detalhe mais a respeito da contratação integrada, certo? Porque a contratação integrada é realmente o regime que mais interessa para nós hoje na obra de serviço de engenharia, né? Por isso eu só vou nesse finalzinho dar uma noçãozinha da contratação integrada para, na aula que vem, tá? Nas duas próximas aulas que vem, olha como nós vamos detalhar a coisa, nas duas próximas aulas que vem, a gente poder entrar no maior detalhe possível da contratação integrada. Aí para nós começarmos a discutir isso. A discutir isso. Tá? Então é o seguinte, falei para vocês que para que seja utilizado o regime de contratação integrada nas licitações de obras de engenharia, deverá haver justificativo de técnica e econômica. Em contratação integrada eu estava falando exatamente isso, para lembrar. Contratação integrada, então, é aquela contratação em que quem vai, além de fazer a obra, está funcionando, com tudo, tudo operando já, a vencedora de licitação também vai elaborar um projeto básico e executivo. Vocês lembram disso, né? Tá? Então, diz o seguinte, cabe à contratada a elaboração do projeto básico e executivo. Atenção aqui, gente. Tá? Atenção. Tá? Lembra que eu falei para você que esse material eu fiz antes da votação da conversão da 630. Tá? Só para explicar para vocês que não há um erro aí, não. Foi porque naquela época assim era. Antes da medida provisória 630, dizia que para fazer a contratação integrada deveria ser pelo critério técnico e preço. Obrigatoriamente técnico e preço. Tá? Era obrigação. Tá? A 630 tirou isso, a medida provisória 630, que é de 2013, de dezembro de 2013. Então, ficou suspenso isso. A obrigatoriedade da técnica e preço ficou suspensa até que a medida provisória fosse convertida. Se a medida provisória fosse convertida, a proposta da relatora, a senadora Gleisi Hoff do Paraná, é que fosse preferencialmente por técnica e preço. Tá? Mas como não foi convertida, tá? Hoje não há, como não foi aprovada a proposta dela, hoje não há, a 630 foi convertido, mas sem aquela alteração proposta pela ministra Gleisi Hoffmann. Hoje, atenção, não há a necessidade de fazer por técnica e preço. Tá? Não há a obrigatoriedade de fazer por técnica e preço. Não há essa obrigatoriedade. Nós vamos ver depois se é bom fazer por técnica e preço. Isso não é a aula de hoje. Se não é bom, por que deve ser, por que não deve ser, em que caso deve ser. Isso a gente vai ver depois. Tá? Isso não é hoje. Tá? Mas o que eu quero deixar claro para vocês, já que estou falando do artigo 6º, inciso 8, né, a linha aí da 866, da integrada aí, com relação a contratação integrada e o seu decreto regulamentador, tá? Hoje, a lei, tá? Hoje, né, nesse momento que nós assistimos a aula, não é obrigado a fazer por técnica e preço a contratação integrada. Tá? Então, eu digo para vocês, depois de perguntar se isso é felizmente ou infelizmente. Para alguns é felizmente, para outros, infelizmente. Tá? Depois eu vou inclusive expor minha opinião no momento certo.
O valor estimado da contratação será calculado com base em valores praticados pelo mercado ou nos valores pagos pela administração pública, em serviços de obras similares ou por meio de orçamento sintético ou de metodologia expedita ou paramétrica. Só para dar uma citada assim, para a gente se situar depois, nós vamos ver o que é cada uma dessas coisas, para quem esqueceu aí o que vem a ser esse tal de metodologia, essa tal de metodologia expedita ou paramétrica, né? Esse tal de orçamento sintético, né? O fato é que, olha só, gente, como nós não contratamos com o projeto básico, nós não temos o projeto básico. Tá? Como tínhamos lá nas licitações de condição na empreitada integral, no preço global, preço unitário, tarefa, nós tínhamos preço unitário, tarefa, nós tínhamos o projeto básico. Aqui na condição integral não temos o projeto básico. Quem vai fazer o projeto básico é quem ganhou a licitação. Então, o nosso orçamento é baseado no anteprojeto. Tá? Por isso não dá fazer orçamento analítico. Porque orçamento analítico, com todos os detalhes, só é possível se fazer, gente, quando eu tenho o projeto básico. Senão não dá para fazer. Tá? Eu tenho que ter o projeto completo, o projeto de engenharia, projeto arquitetônico e seus complementares, todos. Eu tenho que ter isso. Tá? E como eu não tenho isso, eu faço isso por outro método. Depois nós vamos ver na aula que vem que métodos são esses. Depois, esse detalhe eu gostaria de deixar daí para depois, minha gente. Tá? O edital será fundamentado em anteprojeto de engenharia. Não é mais em projeto básico, gente. Até agora, antes do regime diferenciado de contratação, tá? O edital estava fundamentado num projeto básico, onde continha, dentre outras coisas, o arquitetônicos complementares, além de cronograma, a planilha, o orçamento estimado, eu tinha tudo, outros elementos técnicos instrutores como sondagem, tinha várias outras coisas. Aqui vou ter apenas um anteprojeto, tá? O anteprojeto. Então, o edital é baseado num anteprojeto de engenharia, composto pelos documentos técnicos destinados a possibilitar, esse anteprojeto tem que possibilitar, gente, a caracterização da obra ou serviço, incluindo a demonstração e justificativa do programa de necessidades, a visão global dos investimentos, bem como a definição quanto ao nível de serviço desejado aos padrões de segurança, a estética do projeto arquitetônico, a adequação ao interesse público, a economia na utilização, a facilidade de execução, a durabilidade dos impactos ambientais. Gente, esse anteprojeto não é o que nós pensamos. Me parece que o anteprojeto, que é lei, me parece, gente, quero que vocês pensem junto comigo. É isso que nós temos discutido. Me parece, isso nós vamos discutir na aula que vem, que um anteprojeto não é um anteprojeto qualquer. Ele tem maiores detalhes, ele tem que prever muito mais coisas que nós poderíamos imaginar antes do que nós conceituávamos como um anteprojeto. Né? Então nós temos que verificar, o que contém este anteprojeto. Tá? O que deve conter este anteprojeto. Isso nós vamos estudar, então, também na aula posterior. A celebração de termos adjetivos na condição integrada fica restrita a uma das seguintes hipóteses. Se só pode fazer termo adjetivo, o termo adjetivo é um bicho-papão, né? Acontece muito e não era para acontecer tanto, né? Não era para acontecer tanto. Na contratação integrada, só é possível o termo adjetivo em decorrência de caso fortuito, força maior. Tá? Ele não em qualquer caso que possa... Depois a gente vai ver, na aula que vem, que caso fortuito, força maior, vamos discutir um pouquinho, né? Ou por necessidade de alteração do projeto. Olhe bem. Necessidade de alteração do projeto das especificações técnicas, desde que não decorrendo de erros ou omissões por parte do contratado. Então, para a alternativa foi caso fortuito, força maior, ou uma alteração de projeto que não porque a empresa errou, mas porque a administração, depois de ter feito o projeto, depois de ter aceito o projeto, depois de tudo pronto, resolveu então alterar esse projeto. Aí sim. Agora, o simples erro da empresa não implica a alteração do projeto. Porque ela que fez o projeto, ela que é responsável por ele. Ela não pegou o projeto básico pronto, ela que fez. Se errou, o ônus é dela. Quer dizer, nós vamos ver na construção integrada, então, que há um maior risco, uma maior transferência de responsabilidade para a contratada. Tá? Isso vai acontecer na construção integral. Nas contratações para a contratação de obras de serviço de engenharia, licitações, com exceção daquelas onde for adotado o regime de contratação integrada, deverá haver projeto básico
aprovado pela autoridade competente, disponível para o exame dos interessados, em particular no processo licitatório. Então, haver projeto é a regra. A única exceção de não precisar de projeto básico é o caso da construção integrada. Às vezes as pessoas pensam, RDC não precisa projeto básico. RDC sempre precisa projeto básico, a não ser, como exceção, na contratação integrada. Só a contratação integrada é que não exige o projeto básico. Mas exige um anteprojeto com características, me parece, muito próximas, não igual, mas muito próximas do projeto básico. Muito mais próximas do que nós estávamos imaginando antes. Tá? Mas isso a gente verá na aula que vem. Nas 2 próximas aulas, nós trataremos exclusivamente a respeito da contratação integrada. Vamos analisar item por item, gente. Nós temos que ajudar a pensar sobre isso. É hora de pensar. Eu mesmo estou hoje escrevendo um trabalho sobre isso. Tá? Evidentemente, esse trabalho só poderá ficar completo depois que a gente debater bastante esse assunto. Né? A gente possa ajudar até nós que somos da engenharia e arquitetura, poder ajudar inclusive os juristas, as pessoas que lidam na questão jurídica da licitação, ajudar os próprios tribunais de conta, ajudar aquelas pessoas que fazem os digitais de licitação para a construção integrada a definir o que vai ser esse tal do anteprojeto. Como é que vão caracterizar tudo isso? Então, na aula que vem, nós vamos começar a detalhar item por item desse projeto básico. Por enquanto, hoje, é isso, gente. Quero agradecer muito aí a paciência de todos, a presença de todos, desejar a vocês um excelente final de semana, que Deus abençoe vocês, seus familiares, e até a próxima aula, se Deus quiser, estaremos juntos aqui para conversarmos um pouquinho sobre contratação integrada. Até a próxima, gente.